Fala, torcedor e torcedora de todo o Brasil, de todo mundo. Rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre os adversários dos clubes brasileiros também, que vão disputar o Mundial, que são 4, né? Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, são 4 aí times brasileiros que irão disputar a Copa do Mundo de Clubes, né? 3 cariocas e um paulista. Enfim, vamos falar aqui um pouco sobre esse início de competição que falta menos de um mês para acontecer, né? Menos de um mês para começar. Antes da gente começar, segue a gente aqui no nosso Instagram, Matheus Focos, tá? Que a gente sempre solta vídeos das notícias e tudo mais. E no TikTok também a gente sempre solta os vídeos. E no Twitter também a gente solta notícia inscrito, beleza? E se inscreve aqui no nosso canal e deixa o like para o YouTube entregar o vídeo, beleza? E ativa o sininho também se você quer ficar sempre antenado no mundo do futebol, beleza? Então bora que bora começar esse vídeo. Bom, rapaziada, tô compartilhando aqui com vocês já o grupo do Botafogo, né? O grupo do Botafogo que é muito complicado. Pegou aí o PSG e o Atlético de Madrid, que são gigantescos, né? E pegou o Seattle Sounders também, que é dos Estados Unidos, beleza? O Seattle Sounders está em 13ª colocação na MLS, tá? 13ª colocação da MLS, vai ser o primeiro jogo do Botafogo, tá? O segundo jogo do Botafogo vai ser contra o PSG, e o PSG, né, em primeiro colocado aí da League One, né, que com quase 20 pontos aí de diferença para o segundo colocado. A League One é a liga, eu acho que é mais, que não é muito equilibrada, né, porque o PSG é sempre o campeão, enfim, de vez em quando tem o Mônaco ali, o Lille, enfim, mas o PSG é unanimidade aqui para todo mundo que o PSG sempre é campeão, e, enfim, e agora vai ser campeão de novo com quase 20 pontos a mais do segundo colocado. E já falando do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid é o terceiro colocado aí da La Liga, né, rapaziada? Só atrás de Barcelona e Real Madrid. Atlético de Madrid aí é o terceiro colocado da La Liga. Não é um grupo fácil para o Botafogo aí vai penar. Eu acho que é muito difícil o Botafogo se classificar nesse grupo, tendo o PSG e o Atlético de Madrid, que são os favoritos aí para se classificar para os playoffs. Mas tudo pode acontecer, né? É o futebol. O Botafogo tem um poder de investimento grande aqui no Brasil, comparado com os times brasileiros, né? E foi o último aí a se classificar do Brasil, né? Que ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro do ano passado. Então o Botafogo, se reforçar aí nessa janela que vai se abrir aí no começo de junho, tem sim chances de fazer uma boa fase de grupos. E aí pode terminar. Enfim, o futebol é o futebol, né? Mas a gente só vai saber quando realmente acontecerem os jogos. Bom, falando de Flamengo agora, o Flamengo pegou um grupo ali um pouco mais fácil, né, rapaziada? Pegou ali os favoritos para passar no grupo, é o Chelsea em primeiro e o Flamengo em segundo, né? Mas o Flamengo pegou o Esperance, que é da Tunísia, o Chelsea, que é da Inglaterra, né? E o Leão, o jogo foi cancelado, né? O Leão tá fora do Mundial de Clubes por ter o mesmo dono do que o Pachuca, tá? Do México. Então o Leão não vai jogar a Copa do Mundo de Clubes e o jogo, aí tá marcado um jogo para saber quem vai ser o substituto do Leão, né? O jogo tá marcado dia 31 de maio e vai ser o jogo lá em Los Angeles, tá? Que é um jogo de repescagem, que vai ser o jogo entre o Los Angeles FC, que é o vice-campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF de 2023, e o Clube América, melhor classificado no ranking da CONCACAF no período de 2021 a 2024. Então esse jogo vai acontecer no dia 31 de maio de 2025, falta uns 11 dias, tá? E vai ser o substituto do Leão, ou o Los Angeles FC ou o Clube América, beleza? O Esperance está em primeiro colocado aí do campeonato da Tunísia, beleza? No Brasileirão lá da Tunísia. E vai ser um jogo mais tranquilo para o Flamengo, né? O Chelsea está em quarto colocado da Premier League. É um cotado para terminar o grupo em primeiro colocado, né? Apesar de estar somente em quarto colocado da Premier League. A Premier League a gente sabe que é o campeonato mais equilibrado do mundo, né? Então não vai ser jogo fácil. E o terceiro jogo vai ser contra o Los Angeles FC, que é um time ali da MLS, e o Clube América também, que, enfim, o Flamengo também é favorito. Então, acredito que irá passar o Chelsea em primeiro e o Flamengo em segundo. Agora falando do grupo do Fluminense, rapaziada. O grupo do Fluminense que vai enfrentar o Borussia Dortmund, e o Ulsan e o Mamelodi Sundowns, tá? Que é da África do Sul, e o Ulsan da Coreia do Sul, e o Borussia Dortmund é da Alemanha, beleza?
O Borussia, que é o primeiro jogo do Fluminense, o Borussia está em quarto colocado aí da Bundesliga, que é o campeonato aí lá da Alemanha. Quarto colocado da Bundesliga. O Borussia Dortmund aí que chegou na final da Champions League do ano passado. É um clube muito forte. É o grupo que a gente acredita que vai passar em primeiro colocado. O jogo, na minha opinião, mais difícil para o Fluminense é esse contra o Borussia. Agora o Fluminense e o Ulsan. O Ulsan está em terceiro colocado aí do campeonato da Coreia do Sul. Vai ser um jogo, eu acho que mais tranquilo, aí em comparação ao Borussia, obviamente, mas também é um time da Coreia, enfim, a gente não conhece muito, eu particularmente não sei nada desses times aí, do Ulsan, que é da Coreia, e do Sounders, que é da África, né? Mas acredito que sejam jogos mais fáceis. E o Sounders, que é o Mamelodi Sounders, é o primeiro colocado aí do campeonato da África do Sul, beleza, rapaziada? Acredito que irá passar o Borussia em primeiro e o Fluminense em segundo. Agora, falando do grupo do Palmeiras, o último brasileiro aí, o último brasileiro aí que a gente vai falar no vídeo de hoje, que tá aí classificado para o Mundial de Clubes, beleza, rapaziada? Palmeiras e Porto é o primeiro jogo. Porto, que vai ser um jogo. O grupo do Palmeiras também é um pouco complicado. Tá, o Porto, que aí é uma das principais referências aí de Portugal, o Al Ahly, que é a principal referência do Egito, e o Inter Miami aí, que com o Messi, apesar de não estar bem na MLS, mas com o Messi é um show aí, e também é um clube meio chato com o Mascherano também, enfim. O Porto, ele tá em terceiro colocado aí da Liga de Portugal, beleza? Liga de Portugal, o Porto tá em terceiro com 70 pontos, tá ali tá bem abaixo, não tem chances ali de ser campeão, porque o Benfica está em segundo, o Sport tem primeiro, com 9 pontos aí de diferença para o segundo colocado, que é o Benfica. Tá? Então o Porto, mas o Porto não deixa de ser aí uma referência lá fora, sempre jogando Champions League, enfim. Agora Palmeiras e Al Ahly, rapaziada. Al Ahly que está em primeiro aí do campeonato egípcio, sempre em primeiro colocado, sempre vencendo, sempre no Interclubes, né, que agora virou Interclubes. Então, o Al Ahly ele é referência assim do Egito. E o Inter Miami está em 11º do campeonato dos Estados Unidos, né, que é a MLS. O Inter Miami está em 11º, não é uma boa colocação. E o Palmeiras está em primeiro aí em tudo, beleza? Em todos os campeonatos que está disputando. Libertadores e Brasileirão tem primeiro no seu grupo da Libertadores, em primeiro do Campeonato Brasileiro, beleza, rapaziada? E acredito também que esse grupo é um pouco mais complicado de fazer previsões, né? Porque tem o Porto ali que é muito bem, o Al Ahly que, enfim, é o primeiro egípcio quase todos os anos, e tem o Palmeiras que também é uma das principais equipes aqui do Brasil, né? Sempre está disputando finais, semifinais de Libertadores, sempre está disputando as primeiras colocações lá do Campeonato Brasileiro. Então é um grupo que é mais difícil de fazer previsões. Mas acredito que passe ali Porto, Al Ahly ou... não sei, eu não consigo fazer essa previsão, minha rapaziada. Bom, falamos aqui um pouco sobre os adversários dos clubes brasileiros, a colocação que eles se encontram hoje, dia 20 de maio, no dia que eu tô gravando esse vídeo. E é isso, rapaziada. Acredito que vai dar bom aí para os times brasileiros. Acho que a gente consegue chegar aí numas oitavas de final, dependendo, chegar numas quartas de final. Enfim, é um pouco complicado, né? Os times da Europa têm um investimento muito maior que o nosso. Vai ser um campeonato bom, vai ser um campeonato maneiro. E lembrando que a gente terá cobertura especial aqui no nosso canal, tá? A gente vai ficar uma semaninha lá, a primeira semana do Mundial. Vou cobrir aí o Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo lá nos Estados Unidos, beleza, rapaziada? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like, segue a gente aí no nosso Instagram, beleza? E é isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo do canal. Valeu!